Olá! Saudações, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fenômeno, onde a ufologia é tratada com seriedade e objetividade. Está começando agora o Boletim Extra, o seu noticiário de ufologia aqui no YouTube. E no programa de hoje, nós vamos ver notícias da astronomia, vamos ver notícias da Marinha dos Estados Unidos e interessantes registros fotográficos e filmagens que foram feitas ao redor do planeta. Inclusive um caso aí que a gente vai analisar e vai mostrar o que realmente aconteceu nesse caso. Tá? Uma pesquisa bastante interessante aí para vocês. E hoje é aniversário de um caso famoso da ufologia mundial e que foi investigado a nível oficial. Tá? Já vamos saber que caso é esse daqui a pouquinho. Mas antes de a gente conhecer os conteúdos de hoje, eu quero deixar um abraço especial para cada um que está chegando hoje no canal, se inscrevendo, ativando o sininho para receber as notificações, deixando aquele like para ajudar a gente, comentando, compartilhando. Tem bastante gente compartilhando em grupos, nas redes sociais, isso é muito bom. A gente agradece muito porque isso permite que a gente espalhe as informações de forma correta, honesta, objetiva, ética, imparcial, de forma idônea, com profundidade, encarando todos os detalhes, sem jogar informações para debaixo do tapete, como a gente vê por aí. Certo? Vamos conhecer então os conteúdos de hoje. Vamos falar então já sobre a primeira notícia mais interessante da semana. Surgem documentos sobre avistamento da Marinha dos Estados Unidos. Se você acompanha nosso canal, você viu que a gente lançou um vídeo esta semana com uma gravação feita a bordo de um navio da Marinha dos Estados Unidos que foi obtido pela Lei de Liberdade de Informações. Nos Estados Unidos existe uma lei que permite que qualquer pessoa dos Estados Unidos processe o governo para que ele libere informações que são confidenciais. Aquelas informações não são restritas por prazo de sigilo, alguma coisa assim, elas vêm ao público. Né? Então existem milhares de páginas e documentos que foram liberados através desse recurso lá nos Estados Unidos. E aí, agora, o jornal The War Zone, o periódico da internet The War Zone e o portal The Drive, eles conseguiram acesso a essas informações. Né? Processaram o governo dos Estados Unidos em busca de dados para conseguir estas informações sobre este caso. Esse caso em específico aconteceu em 24 de abril de 2019, por volta das 8h15 da noite, hora local, ali na costa da Califórnia. O navio envolvido foi o USS Zumwalt, que é essa embarcação que a gente observa nessa fotografia. Essa embarcação estava na costa da Califórnia, a várias milhas da costa da Califórnia, estava em águas internacionais e, em dado momento, eles observaram luzes acompanhando a embarcação, sobrevoando sobre a região da embarcação. E eles contaram até 6 luzes voando ali sobre essa região. E eles captaram também que havia uma embarcação desconhecida nas proximidades. Aqui você está vendo uma página do documento que eles obtiveram, em que você vê ali em azul é a trajetória da embarcação, ela fez um movimento e daí voltou no sentido contrário, e em vermelho é a manobra que o objeto fez, né? Passando inclusive por cima da embarcação. E aí então os marinheiros da embarcação, eles viram aquele objeto, acharam muito estranho, comentaram entre eles, e um dos marinheiros fez uma filmagem, que é essa filmagem que vocês estão vendo aí, e que depois ficou mantido pelo governo dos Estados Unidos aí em sigilo. Né? Os documentos falam sobre possível drone, e eu concordo com essa possibilidade, porque as cores, a movimentação do objeto, tudo condiz com o movimento de um drone. Ainda mais que havia uma embarcação desconhecida ali na região que poderia muito bem ter soltado um drone para fazer a observação dessa embarcação. Então vamos aguardar, né? Ufólogos lá dos Estados Unidos devem estar analisando todo esse material e tudo, analisando esse vídeo. Então quem sabe venha novidades sobre esse caso aí no futuro. Outra notícia saiu hoje, dia 3 de setembro de 2022, é uma notícia um pouco triste. Faleceu Frank Drake, que é o pioneiro na busca por vida extraterrestre.
Então ele foi um dos fundadores, idealizadores do movimento SETI, a busca por vida inteligente extraterrestre usando ondas de rádio. Então eles usam radiotelescópios apontados para o céu na esperança de captar transmissões de alienígenas, transmissões de rádio, TV e outras comunicações, sinais artificiais, enfim. E ele também foi o criador da equação de Drake, essa equação que você vê aí na tela, que estima a quantidade de civilizações no universo com base em fatores como taxa de formação de estrelas em nossa galáxia, quantas dessas estrelas têm planetas e quantos desses planetas poderiam suportar vida, e em quantos deles a vida poderia surgir, inclusive sobreviver, desenvolver tecnologia, cultura, chegar a um nível semelhante ao que nós estamos. Então ele foi o criador dessa equação que norteia estudos sobre vida extraterrestres até hoje. E o Frank Drake, ele faleceu na mesma data em que saiu a primeira fotografia de um exoplaneta feita pelo super telescópio James Webb. É uma coincidência assim infeliz, digamos. Então o super telescópio James Webb fez essa fotografia que a gente está vendo. Na verdade são 4 fotografias com instrumentos diferentes que atuam em frequências do espectro eletromagnético diferentes. Algumas operam em níveis de alto nível infravermelho, outros em baixo nível infravermelho. E essas imagens, então, ele registra os objetos pelo calor. Então, o James Webb foi capaz de obliterar a luz da estrela e fotografar diretamente a luz do planeta. E é essa manchinha que a gente vê nessas 4 fotografias. Se você observar, tem um ícone de estrela numa determinada posição. É ali a posição real da estrela na qual esse planeta orbita. Como ela foi ofuscada, nós temos então a luz do planeta. Aí você está vendo a frequência, a foto feita em diferentes frequências de infravermelho desse planeta. Esse planeta é um gigante gasoso que tem 10 vezes a massa de Júpiter, então ele é bem maior. E ele é identificado como HIP 65426b. Então seria a segunda estrela detectada, a segunda órbita nessa estrela. E essa estrela está na constelação do Centauro, e está situada a 385 anos-luz de distância da Terra. E aqui um dado curioso. Essa estrela ela está 100 vezes mais longe de sua estrela do que a Terra está do Sol. Só para efeito de comparação, Júpiter está 5,2 vezes mais longe do Sol que a Terra. Então Júpiter é muito mais próximo do Sol do que aquela estrela distante daquele planeta. Na teoria ele deveria ser bastante frio, porque não está sendo aquecido pela estrela. Mas segundo os dados do James Webb, a temperatura média nesse planeta é de 1.300 graus Celsius. Então se você chegar nesse planeta, você vai torrar. É um planeta muito jovem e que vai ser objeto de estudos aí por muito tempo. A Beth Bieler, que é a co-investigadora principal que faz esse tipo de análise lá junto ao James Webb, ela declarou o seguinte: o melhor comprimento de onda para observar um planeta é aquele em que ele produz a luz mais intrínseca, porque isso está diretamente ligado à temperatura do planeta. Então, uma clara referência ao espectro infravermelho que vai captar os objetos pelo calor. Antes de a gente ir para a próxima notícia, então vamos fazer o nosso merchan. O Congresso da Revista UFO vai acontecer de 23 a 25 de setembro, em 2022, lá no Hotel Nikkei Palace, lá em São Paulo. E eu estou repetindo, como todos os programas, eu tenho falado, as inscrições vão acabar. Se você tem vontade de ir nesse evento, já garante a sua vaga, que vai ser imperdível, com grandes nomes da ufologia brasileira e mundial. Então, garante lá a sua vaga e participe desse evento que vai ser histórico. Muito bem, vamos falar desse caso agora, dessas luzes fotografadas na cidade de Puebla, no México.
Tá? Essas fotografias foram feitas na noite de quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Está fazendo 2 anos hoje. E foram feitas na área de Angelópolis, na região de Puebla. E elas foram postadas no Twitter. E aí então você está vendo as duas fotografias, repare que são luzes presentes no céu. E à primeira vista, alguém poderia dizer, é reflexo. Mas aí vem outro ufólogo, também um pouco precipitado, e pode falar, não é reflexo, foram feitas 2 fotos de posições diferentes. E de fato, nós temos 2 fotos em posições diferentes. Então como é que a gente pode confirmar a legitimidade de um caso como esse? Muito simples. A gente tem o dado de localização, a área de Angelópolis, na região de Puebla. E analisando a foto, por exemplo, esta fotografia que a gente tem aqui, a gente tem um nome escrito neste prédio, né? Você tem o nome de um hotel. Então você tem dados de localização, tá? E aí, sabendo localizar, você pode acessar o Google Maps e encontrar a área em que isso foi registrado. E foi o que eu fiz aqui. Eu encontrei exatamente a mesma passarela em que a foto foi feita. Então aqui está a primeira. Repare que é o mesmo hotel. Tá? O prédio maior está atrás desse hotel em função do ângulo da fotografia que não está sendo possível observar. Tá? Mas em outras fotografias subsequentes você vê aquele prédio maior atrás desse prédio que a gente está observando. Inclusive a gente consegue ver uma silhueta aqui à direita do prédio, que é a parte do prédio que está oculto. Mas enfim, a posição do fotógrafo era mais ou menos aqui, onde estou indicando com a flechinha, e foi dali que ele fez a fotografia. Então aqui você tem a luminária. Quando a gente amplia para ver a luminária, a gente percebe que é exatamente a mesma silhueta das luzes fotografadas. Então nós temos sim um caso de reflexo, tá? E aí as pessoas podem argumentar, mas foram 2 fotografias, como é que nesta outra fotografia aqui também nós temos um objeto semelhante? Nós temos a luminária aqui no lado direito e ela está equidistante, tá? A mesma distância que você tem da luminária é a distância que você tem do reflexo, tá? E aí então você tem claramente um caso de reflexo no céu, tá? Nos próximos vídeos, não digo que vai ser em todos, mas em outros vídeos que a gente vai trazer, a gente vai mostrar essa questão da análise da informação, como é que você checa uma fotografia, como é que você faz análise de um relato, alguma coisa assim, né? Até para aprimorar essa habilidade nas pessoas, de modo que elas consigam identificar fraudes reais, intencionais ou não intencionais. Então, se você não quer perder essas análises, esses aprendizados, ensinamentos que a gente vai trazer para vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aquele like e joinha para a gente conseguir se destacar no YouTube e ter um melhor ranqueamento, e compartilhe, né, para que mais pessoas tomem esse conhecimento, adquiram esse conhecimento e saibam interpretar as coisas falsas e verdadeiras e possam esclarecer outras pessoas também. E antes de a gente conhecer os vídeos que a gente vai apresentar hoje, de OVNIs feitos recentemente, quero convidar vocês também para o primeiro encontro de ufologia da Baixada Santista, que vai acontecer no Parque Hotel Balneário, lá na cidade de Santos, em 19 de novembro deste ano. Eu estarei lá apresentando um trabalho. Então, se você é da cidade de São Paulo, Santos, litoral de São Paulo, e tem interesse de participar no evento, já se inscreve. O link para este congresso e para o Congresso de São Paulo estarão aqui na descrição, para que você possa ir prestigiar esse evento, que também vai ser muito legal lá na cidade de São Paulo. Ok, vamos ver então as filmagens recentes que surgiram na internet sobre objetos voadores não identificados. Esta primeira filmagem que você está observando foi feita agora no final de agosto de 2022, na cidade de Budapeste, lá na Hungria.
Tem uma filmagem bem interessante, feita à luz do dia, um objeto aí se deslocando no céu, né? Você vê que ele tem um aspecto metálico, ele reflete um pouco de luz, então um objeto muito interessante. Esta outra filmagem que você vai ver agora, ela foi feita na cidade de Fairbanks, no Alasca. Foi feita provavelmente na noite, na madrugada, né, melhor dizendo, de 30 ou 31 de agosto de 2022, por volta das 3 horas da manhã. Você vai ver que são vários objetos luminosos no céu que vão se dividindo em outros objetos luminosos e vão evoluindo sobre a região. Então, uma filmagem realmente bastante interessante que a gente traz para você agora. There was another one before I saw this. It went straight down to the ground over there. I don't know. Wow. Oh, there it is. What the heck is that? Fuck that is, man. It's fucking weird. It's kind of tweaking with my eyes a little bit. Why? Zoom out. Really weird. Whoa. Huh. Putting out drones, man. Scouting the area, I guess. Shit. That's crazy. Whoa, that moved really quick. Holy shit. Been waiting for something like this for a while. Like this on my night shift.
Wow. That was pretty cool. Então aí está, você viu a filmagem feita em Fairbanks, no Alasca, dias atrás. Uma filmagem bastante interessante que está sendo analisada pelo pessoal da ufologia lá dos Estados Unidos. Então essas foram as notícias de hoje, tá? Mas antes de a gente conhecer o caso que faz aniversário hoje, eu quero avisar vocês que ao final deste vídeo nós temos dicas de outros 2 vídeos legais que podem te interessar, que estão disponíveis aqui no canal, tá? Vídeos que podem complementar as informações de hoje e tenho certeza que vocês vão gostar também, certo? Quero convidar vocês também a fazer parte do nosso grupo no Telegram, um grupo muito legal com o pessoal que interage lá no grupo, comentando, discutindo as informações, debatendo, né, de forma sadia, apresentando informações, dando dicas também. Então o grupo no Telegram está muito legal e você está convidado a fazer parte desse grupo. O link está aqui na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho, ajude o nosso trabalho através do Apoia-se, que também está aqui na descrição do vídeo, ou através da chave Pix. Toda ajuda que você puder oferecer vai ser muito bem-vinda, porque ajuda a manter o site, ajuda a manter o canal, de equipamentos, pesquisa, né, investigações que a gente vai fazer, investigações de campo, tá? Então isso tudo vai ajudar o nosso trabalho, certo? E agradecemos a todos vocês que já estão ajudando. Então vamos lá, vamos conhecer o caso de hoje, que é muito interessante. O caso de hoje ele é conhecido como Incidente de Exeter. Exeter é uma cidade no estado de New Hampshire, lá nos Estados Unidos. Na madrugada de 3 de setembro de 1965, por volta de 2 horas da manhã, um jovem chamado Norman Muscarello, que é esse rapaz que se vê nesta fotografia à esquerda, ele estava pedindo carona numa estrada que vai de Amesbury, em Massachusetts, para Exeter, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Como a maioria dos caroneiros, ele não vai ficar esperando alguém parar, ele vai caminhando até que alguém para e resolve dar carona. E assim ele foi. E quando ele passava a aproximadamente 3 km de Exeter, o Muscarello observou luzes avermelhadas de grande tamanho que estavam surgindo por trás das árvores. E aí então ele viu um objeto se aproximando e ele pairou em cima de uma casa próxima, que era de propriedade de Clyde Russell. E ele ficou iluminando aquela casa com uma luz intensa de tom avermelhado. E aí ele calculou, com o que ele conseguiu ver, ele calculou que esse objeto deveria ter em torno de 30 metros de comprimento. E ao longo da fuselagem do objeto ele via várias luzes que ficavam piscando seguidamente. E aí então esse objeto seguiu, ele se afastou da casa, seguindo em direção à testemunha, e ela ficou muito assustada, né? Tão assustada com a aproximação daquele objeto que ela se jogou numa valeta para se esconder do estranho objeto. E aí então ele correu até a casa da família Russell para ver se estava tudo bem, se estava tudo certo lá, mas ninguém na casa respondeu ele naquele momento. Então ele voltou para a estrada e naquele momento estava passando um carro. E aí um casal que estava nesse carro resolveu dar carona para ele até a cidade de Exeter. Quando ele chegou em Exeter, ele foi direto para a delegacia de polícia para narrar o que tinha acontecido. Então ele avisou lá, falou para a polícia, deu o depoimento dele dizendo que viu esse objeto voador luminoso sobre aquela casa e ele ficou muito assustado. E de início, o oficial de plantão, o Reginald Toland, ele não acreditou nessa história, não acreditou no relato da pessoa. Mas mesmo assim ele pediu para um patrulheiro ir até o local verificar se estava muito certo. Porque apesar de não acreditar na pessoa, ele viu que ele estava muito nervoso. E aí então o patrulheiro Eugene Bertrand, então ele foi até o local onde o Muscarello tinha relatado aquele avistamento. Quando ele estava chegando, ele viu um carro parado na estrada. E aí ele desceu do carro, foi até esse carro parado e viu que tinha uma senhora dentro. Essa senhora estava extremamente assustada porque viu um objeto luminoso passando sobre a região. Então ele informou pelo rádio, ó, passou um objeto luminoso aqui e tem uma pessoa muito assustada. E essa senhora, ela descreveu algo semelhante ao que o Muscarello tinha visto. Um objeto de luz
vermelha intensa. E esse objeto, segundo essa senhora, seguiu ela pela estrada ao longo de 20 quilômetros. Então, um bom trecho da estrada, aquele objeto do lado, em cima do carro ali, assustando ela de forma muito intensa. E aí, segundo ela, esse objeto acelerou em direção ao céu, desaparecendo em alta velocidade. E aí, então, o policial e o Muscarello resolveram ir até o local onde ocorreu esse avistamento, né? E aí, então, encontraram outro policial e resolveram ir até o local onde o Muscarello tinha avistado essa luz. Chegando lá, não tinha nada, não viram nada, e começaram a debater se ele não tinha visto algum helicóptero, um avião, alguma coisa assim que era conhecido. E ele é reticente, dizendo que não, porque ele conhecia aviões, conhecia helicópteros e aquilo era muito diferente. E aí, em dado momento, os cavalos que estavam ali naquela região começaram a relinchar e a escoiciar, porque ficaram muito assustados com alguma coisa. E os cães também começaram a latir de forma intensa. Poucos segundos depois, surgiu o mesmo OVNI ali sobre a região. Esse objeto era redondo e muito brilhante, e foi lentamente se aproximando das testemunhas. Então o policial Bertrand, que ficou muito assustado vendo aquilo, ele sacou sua arma e fez menção de disparar contra o objeto. Mas aí ele desistiu, né? E aí acabou puxando o Muscarello pelo braço e seguiram em direção ao carro. Quando chegaram no carro, eles ligaram para a central e informaram o que estava acontecendo. E aí viram que esse objeto ele começou a pairar a 100 metros de distância, a aproximadamente 30 metros de altura, emitindo uma luz muito intensa. E durante esse processo eles não viram qualquer barulho, era apenas aquela luz intensa, e perceberam que havia mais alguma luz que ficava piscando junto àquele objeto. Aí um outro patrulheiro chamado David Hunt, ele resolveu seguir até o local onde isso estava acontecendo. E quando ele chegou lá, ele ainda viu o objeto pairando naquela região. E aí ele relatou assim: eu vi mesmo aquelas luzes pulsando, ouvi os cavalos agitando-se na estrebaria, os cachorros latindo. Aí ela começou a se mexer devagar, logo acima das copas das árvores. Enquanto fazia isso, balançava, uma coisa de dar arrepios. Isso é coisa que um avião não é capaz de fazer. Então esse é o depoimento do outro patrulheiro que também observou aquele objeto naquela noite. E aí então esse objeto desapareceu seguindo ao leste. Enquanto isso estava acontecendo, o oficial de plantão Toland, ele começou a receber ligações de várias pessoas na região relatando outros avistamentos, dizendo que estavam vendo aquele objeto sobrevoando a região. E uma das ligações que foi mais significativa foi repassada por uma telefonista. Então o cara ligou para a telefonista encaminhou para a delegacia de polícia. E aí o informante no telefone público falou que aquele objeto estava muito assustado, e quando ele viu que aquele objeto estava vindo para a direção dele, a ligação se encerrou. Ou ele desligou o telefone, ou a ligação caiu. O fato é que a ligação foi perdida. Possivelmente a pessoa estava muito assustada e saiu correndo ali da região em função do que ela observou, né, daquele objeto se aproximando da posição dela. E aí no dia seguinte, oficiais da Força Aérea Americana entrevistaram os envolvidos, fizeram uma investigação dos fatos e não emitiram qualquer declaração pública para a imprensa. E a imprensa ficou acompanhando o debate sobre o caso nos dias seguintes, até que a Força Aérea emitiu uma nota dizendo que o que foi observado era, na verdade, um avião B-47 que estava vindo para pousar na base aérea de Pise, que não fica muito longe daquela região. Então foi mais uma ação grotesca ali do projeto Blue Book, tentando desmistificar casos ufológicos para encerrar as discussões sobre o tema. E aqui então você está vendo uma fotografia da esquerda para a direita, ali o primeiro à esquerda é o Norman Muscarello, do lado dele tem o Dave Hunt, depois tem o Eugene Bertrand e sentado ali à frente o Reginald Toland. São as testemunhas centrais deste caso de Exeter. Certo? Gostou dos casos de hoje, das notícias? Eu espero que tenha sido bem legal para vocês. E assim, o boletim extra de hoje, o seu noticiário ufológico, vai chegando ao fim.
Nos vemos de novo com o Noticiário Ufológico na terça-feira, mas amanhã, domingo, tem um vídeo muito legal que a gente está produzindo para vocês, que vai estrear aqui às 20 horas, então não perca, anote aí na agenda, ativa o sininho para acompanhar o vídeo de amanhã que está imperdível, certo? Fiquem com os pés no chão, olhos no horizonte, mente nas estrelas. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço para vocês e tchau!